Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, algumas pessoas da extrema-direita diziam e dizem sempre o seguinte, que bandido bom é bandido morto. Quando eles falam isso, eles falam em referente àqueles que eles consideram bandidos, os ladrões de galinha da periferia das grandes cidades do Brasil. E aí eu diria que agora, para você, também, aproveitando essa frase, embora eu não concorde com ela, mas eu posso dizer o seguinte, não com a frase anterior, com essa que eu vou falar, é claro, se é minha, eu concordo. Bandido bom é bandido amigo do presidente, porque esse nem cadeia pega. Bom, vou falar com vocês sobre esse assunto do indulto dado agora à tarde, pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, usando todas as suas atribuições legais. Não há discussão nesse assunto, né? Mas antes disso, o que eu quero pedir a você? Coração agradecido, nossa reta final para os 10% que faltam para que consigamos os 1000 inscritos no canal do Paulo Nunes. Esse canal que tem um compromisso com você de interpretar notícia, de falar com você a verdade, doa em quem doer. E essa maneira de fazer, a nossa conversa aqui não vai mudar, mesmo que as coisas do mal, e eu considero mal, não só aquele aspecto religioso, né? Fulano é do mal, eu sou do bem, então eu vou para a igreja com a Bíblia e tal. Não, não é isso. As coisas do mal tentem nos inibir e nos acovardar. Não conseguirão. Como diz um amigo meu aqui, também do YouTube, não passarão. Mas, meus caros e minhas caras, o que é que aconteceu hoje no Brasil? É claro que Alexandre, sei lá, o deputado, como é o nome desse troço aí, esqueci, desculpem. Alexandre de Moraes é o ministro Daniel Silveira. Esse cidadão não teve freios na infância, não foi um homem educado, aprendeu a tomar bomba e ficar forte para bater nos outros. Ele bateu em torcedores do campo de futebol no Maracanã. Ele quebrou a placa de Marielle porque ele não podia encontrar Marielle para matá-la outra vez. Aqui a gente só morre uma vez, né? Então, é um homem repleto de violência e de raiva pelo que ele não consegue ter. Inteligência. Por isso, ele se esforça para ter os braços fortes, aquele peito, não sei o que e tal, como se isso importasse alguma coisa. Covarde, né? Simplesmente resolveu atacar a democracia brasileira e por aí encaminhar os ataques ao Supremo Tribunal Federal, porque se sentiu escorado na ideia do outro tosco, com todo respeito a vocês que são amigos meus e que gostam desse cidadão. Mas eu não posso deixar de falar de fato. O presidente Jair Bolsonaro é o maior incentivador da violência no país contra as instituições. Muitas vezes falou contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal, enfim, contra as instituições brasileiras. Bom, esse cidadão Daniel Silveira foi condenado a 8 anos de prisão, numa comunhão de crimes. Ao Supremo Tribunal Federal é um poder da República. É muito diferente, é bom que a gente entenda, que qualquer um do povo pode criticar o Supremo Tribunal Federal como criticar a presidência da República. Mas você não pode dizer, por exemplo, que alguém tem que entrar no Supremo Tribunal Federal, pegar um ministro pelo pescoço e enfiar a cara do ministro
dentro da lata do lixo. Principalmente quando alguém fala, não chega a ser a lata, ou talvez nem seja aquele lixo que esteja apenas com papel. Bom, mas isso é liberdade de expressão? Não. Por que não é? Porque você, de certa forma, faz uma ameaça. E ameaça é crime. E esse rapaz, ele falou, por exemplo, que ia bater no ministro Edson Fachin. E chegou até a dizer que o ministro Edson Fachin tinha problema sexual. Isso não é crime, não? Isso não é injúria, não? Bom, considerando tudo isso, o mais importante é combater a democracia. Meus caros e minhas caras, e os que me conhecem sabem que eu sou apaixonado pelo direito constitucional. Não gosto do direito penal, principalmente na vara do crime. Todo mundo sabe disso. Acho que quem comete crime que tira a vida do outro tem que pagar com a própria vida. É o raciocínio que eu tenho. Mas isso não está escrito na Constituição, portanto eu não posso incentivar ninguém a isso. Mas eu entendo que alguém que comete um crime e tira a vida, ele teria que ser condenado à morte, mas com um julgamento natural. Julgamento para ele apresentar a defesa dele e tal, e afinal que a pena capital alcançasse. Não sou contra a pena de morte, não vou ser mentiroso com vocês, né? Acredito que todo tipo de crime pode ser reparado, roubo, né? Qualquer outra coisa, com pedido de desculpas e tal. Agora, tirou a vida, não tem reparação. Como você resolve a vida de alguém que você tirou? Não tem como. Sim, mas considerando isso, o que é que nós falamos a respeito do que houve no Brasil ontem e hoje? Condenado a mais de 8 anos de cadeia, deveria então cumprir a pena, mais do que normal. Mas aquilo que eu falei do bandido bom é ser bandido amigo do presidente, eu quero desconsiderar o que eu falei aqui apenas a título de informação para os senhores, que a parte pretérita da vida desse Daniel Silveira, desse delinquente, não deve constar do julgamento dos 10 ministros da Suprema Corte que se reuniram e resolveram condená-lo. Inclusive o ministro terrivelmente evangélico, mas que à luz do direito não tinha saída. Se eu nunca tive nenhuma opinião sobre esse rapaz, André Mendonça, mas senti que ele não vai se sujar como os pastores que foram vender as Bíblias com suas esfinges, e nem também vai encampar o discurso desse malacutaia, malafaia, descarado, que é capaz de pedir o seu 13º e pedir a sua prestação da casa própria, mesmo que você não tenha casa, para dar para ele, para que ele rode o Brasil todo, aliás, voe o Brasil todo nos seus possantes aviões. Mas o que é que André Mendonça entendeu? Ele tentou atenuar a pena e colocar em 2 anos e 4 meses, mas ficou impossível para ele não reconhecer o crime. Coisa que o outro, que tem o nosso sobrenome, viu, Rafael? Mas que não honra os Nunes. Não honra nem os Nunes da Itália, nem os Nunes lá de Portugal. Nenhum, nem outro. Bom, mas aí, o que aconteceu, meus senhores e minhas senhoras? O presidente se apressou e utilizou de uma prerrogativa que é dele. É uma prerrogativa que está no Código Penal brasileiro desde 1941, que é o indulto dado àquele cidadão ou cidadã que comete algum tipo de crime, mas que tem algum tipo de relevância para o país. E esse indulto presidencial, ou indulto real, ou indulto imperial, existe em quase todas as constituições democráticas do mundo.
Ninguém está se atendo a esse erro, a isso como erro. O presidente da República fez uso de uma atribuição legal que ele tem, embora não invalidando o direito, do presidente, mas você pode observar que ele não faria isso por justiça. Ele fez por birra. Porque mesmo sendo ele um presidente da República ligado às milícias do Rio de Janeiro, onde os seus amigos principais são dois assassinos, um com 14 mortes nas costas, chamado Adriano da Nóbrega, que foi abatido na Bahia, e o outro, Fabrício Queiroz, com 11 crimes. Então, o Jair Bolsonaro, querendo conversar, ou quando conversou com esses dois homens, eles puderam analisar as 25 mortes praticadas por esses dois senhores. Porque a gente conversa tudo que a gente faz com os nossos amigos, não é assim? E quem mata 14 tem muita história para contar. Bom, mesmo sendo assim, não é por questão de justiça. O deputado Daniel Silveira, ele não é injustiçado, ele não é inocente, ele não é Marte. E nós precisamos criar um pouco de vergonha na cara para você que não tem, de ficar pormenorizando as coisas quando os crimes acontecem com os seus. E ter um julgamento justo para o bem de todos nós no futuro. Como se criar uma criança dizendo a ela que ela pode tudo? Foi o que o presidente da República disse hoje para o Daniel Silveira. Meus amigos e minhas amigas, eu gosto de chamá-los assim, que é o carinho que eu tenho por vocês, que me dão tanta atenção e me fez chegar aos 900 inscritos nesse canal. Todo menino nasce bom. Quando ele começa a deturpar, você tem que simplesmente diminuir a pressão dele, a ansiedade, a vontade de bater no outro. Todo pai quer isso para o filho. Mesmo o pai que é bandido, ele não quer que o filho seja bandido. Via de regra é assim. Então, você não pode dar um exemplo desse. Quantas pessoas no Brasil mereceram indulto? Mas não aconteceu. O que eu questiono é que se Daniel Silveira fosse injustiçado, até eu iria dizer, é injustiça. Mas não tem injustiça. Os crimes foram cometidos e as tipificações dos crimes estão escritas na sentença. Mas o presidente entendeu o quê? Não, eu vou mostrar para o pessoal que é ignorante no Brasil, principalmente os meus eleitores, que eu mando mais do que o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Daqui até você explicar para as pessoas que votam em Bolsonaro que indulto é uma prerrogativa do presidente da República, que ele pode, inclusive, se quiser, e se quisesse e nunca fez, todo ano libertar um preso lá por bom comportamento, né? Eu conheci, por exemplo, um preso em São Paulo que levou 28 anos preso. Aí se cogitaram do presidente da República, era Fernando Henrique na época, dar um indulto e soltar o cidadão. Porque estava faltando só 2 anos para ele terminar os 30 anos de cumprimento. Ele falou, não quero indulto nenhum não, e nem quero sair daqui, quero morrer daqui direto para o cemitério. Pronto. Então, isso não é defeito. Agora, o estardalhaço que foi feito pelo presidente da República demonstra o quê? Mostrar para o meu povo, aqueles que são mais ignorantes e que votam em mim, que eu sou poderoso. E que qualquer amigo meu aqui que for julgado no Supremo Tribunal Federal e condenado, vai ter indulto. Esse é o recado. Mas tem muita gente achando bom, sabe por quê? Porque é Daniel Silveira. É aliado. Mas, e no dia que for seu filho? Como é que você vai fazer?
Você não vai ter Bolsonaro com interesse de brigar com o Supremo Tribunal Federal. É porque nós queremos o quê? Nós queremos acaba o Supremo Tribunal Federal. E quem vai fazer o julgamento da Constituição? Derruba todos os juízes. Vamos estabelecer o caos no Brasil e vai mandar no Brasil quem tiver arma. E essa é a intenção da liberação de arma no Brasil. Para que o Brasil volte aos anos 30 ou antes dos anos 30, onde você tinha o coronel fulano, o coronel ciclano, o coronel beltrano e ninguém entrava, ninguém procurava confusão. Onde o cidadão em Vitória da Conquista assassinava uma pessoa, corria aqui para uma fazenda qualquer na região, a polícia não ia lá, porque estava protegido do coronel fulano de tal. Isso já passou. Nós estamos e somos uma das mais importantes democracias do mundo, sofrendo esse ataque depois do golpe dado em Dilma, capitaneado por aquele homem medíocre, mas que virou general e que comandou o exército. Aquele que em vida, porque esse negócio da pessoa pagar depois da morte, isso não existe. Em vida, foi castigado, está lá numa cadeira de rodas, sem poder se movimentar direito, pelas maldades que fez com a presidenta Dilma Rousseff. Eu sempre digo o seguinte: vamos cobrar os pecados agora. Depois da morte ninguém paga nada. Ninguém paga nada, tenho certeza disso. Até porque a ideia que temos de Deus é que Ele é misericordioso. Estará pronto a perdoar os pecados. Até dos pastores que vendem a Bíblia para tomar dinheiro da prefeitura, ou que pedem 1 quilo de ouro. Quando morrerem, estarão livres dos pecados. Mas a história é o grande tribunal. É a história que os condena. É a história que não reconhece Castelo Branco, Garrastazu Médici, Costa e Silva, Figueiredo e Geisel, por exemplo. É a história que colocou na lata do lixo o tal do brilhante Ustra, que nunca brilhou, porque sempre foi uma pessoa obscura, malvada, cruel, assassina. Então, é por isso que é importante a história, porque na hora que você consegue ler o que aquela pessoa foi, você faz o seu julgamento, que é muito maior do que o julgamento do Supremo Tribunal Federal e do que o indulto do presidente da República. Portanto, é isso, amigos e amigas. Fique amigo de Bolsonaro, é bom. Porque se você fizer uma lambança aí, ele vai lhe livrar. Mas Bolsonaro passa e a vida continua. Boa noite.